O território que hoje pertence à freguesia do Estreito de Câmara de Lobos terá sido um dos primeiros sítios em que se deu povoamento e cultivo fora do Funchal, constituindo-se, desde cedo, um importante núcleo populacional. Desconhecendo a data exata da criação da paróquia, julga-se que terá ocorrido por volta do ano de 1509, com assento numa capela dedicada a Nossa Senhora da Graça, cuja festa, em sua honra, comemora-se a 15 de agosto. A igreja do Estreito de Câmara de Lobos, dedicada a Nossa Senhora da Graça, está implantada exatamente onde outrora houve a ermida da mesma evocação. Mas atualmente esta igreja data de meados do século XVIII, mas só ficou concluída em 1814. Grande impulsionador desta igreja foi o seu pároco Manuel Borges de Alemanha. A igreja apresenta uma linguagem maneirista já tardia. O seu frontispício é delimitado por duas pilastras com base, fuste e capitel. Encimando o seu arco de volta perfeita em cantaria rija regional, encontramos um janelão com frontão curvo. A Torre Cineira, ampliada em 1937 para albergar o relógio. Rematando esta torre cineira, observamos um corchel em azulejos azuis e brancos. A Igreja Paroquial do Estreito de Câmara de Lobos apresenta nave única e a capela-mor mais baixa, acedendo-se a ela por um arco triunfal em cantaria rija regional. Na capela-mor podemos destacar o seu retábulo-mor de estilo rococó, numa profusão de decoração quase num horror ao vazio. Este retábulo é de autoria do espanhol João António Villavicencio. Trata-se de facto de um retábulo de uma profusão excessiva em talha dourada e policromada, onde se pode destacar ao centro o sacrário, assim como um camarim em escadas. O sacrário é ladeado por dois anjos. Ainda podemos observar fustos de colunas a imitar lápis lazuli, pouco comum nos retábulos da Madeira. O teto da capela-mor apresenta uma Virgem de Encarnação à maneira do Murilo, de autoria de Luís Bernes, datada de 1909. Assim como o teto da nave principal, numa arquitetura falsa, trompe-l'œil, onde podemos observar centralmente o arcanjo São Miguel matando o dragão. Em 1829, na noite de 6 para 7 de novembro, aconteceu um episódio dramático nesta igreja. 8 indivíduos arrombaram as portas e assaltaram o tesouro, assim como cometeram o sacrilégio de ingerirem as hóstias sagradas. 6 deles foram condenados à forca e 2 deles foram degradados para o norte de África. No sítio da Vargem, sob jurisdição eclesiástica da paróquia de Nossa Senhora da Encarnação, existe uma outra capela que merece referência pelo seu valor patrimonial. A Capela das Almas foi mandada instituir em 1766 por alferes Pestana Pascoal Enes. É uma capela de gosto maneirista, como podemos observar pelo seu portal de volta perfeita em cantaria rija regional. No interior resguarda um retábulo barroco em branco dourado, com colunas marmoreadas. De destacar também no interior o túmulo de um instituidor da capela, assim como ainda podemos observar o solar, infelizmente já em ruínas. Esta capela possui um lampadário de prata, mas por razões de salvaguarda deste património, está resguardado no Museu de Arte Sacra do Funchal. No ano 2000, a família ainda proprietária doou a capela à Paróquia da Encarnação. Na colina, onde está localizada a Igreja de Nossa Senhora da Encarnação, encontramos uma capela dedicada ao mesmo orago.
A capela e solar de Nossa Senhora da Encarnação foi mandada instituir em 1671 pelo morgado José Ornelas Cabral. Trata-se de um solar de gramática maneirista dentro do estilo chão, apresentando fenestramentos em cantaria rígia regional. Inicialmente, a população da freguesia vivia sobretudo da agricultura. O grande salto no desenvolvimento da freguesia dá-se em meados do século XX. A eletricidade chega à freguesia do Estreito em 1956 e é natural que os centros são sempre mais beneficiados do que as periferias. Por isso, depois do 25 de Abril, nos anos 70, nos anos 80 sobretudo, é que se dá o grande desenvolvimento da freguesia, em que a eletricidade começa a chegar a todas as casas, a água, tanto o abastecimento de água também não existia, a água ao domicílio não havia, existia aquilo que se chamava portanto, a água de pena. Ou seja, eram pessoas que compravam água por um débito, por minuto ou por hora, era por hora, compravam água. Portanto, e só quem tinha dinheiro é que poderia comprar. Portanto, as outras pessoas tinham de ir aos fontenários, que era a nossa, portanto, a grande fonte de abastecimento até os anos 70, 80. O Estreito começa por ter transportes automóvel, sobretudo a partir de 1920. A estrada regional chega ao Estreito por volta de 1914, 1916, por essa altura, só que não dava acesso ao centro da freguesia. Portanto, e o centro da freguesia só passa a ter a estrada para automóveis a partir de 1920. Portanto, nós demoramos algum tempo a ter estradas e é sempre a mesma questão. Portanto, quem fica ou quem vive mais próximo dos centros é sempre privilegiado relativamente aos outros. E os transportes eram de extrema importância para a freguesia do Estreito, porque o Estreito produzia muito vinho. Portanto, era, no fundo, e hoje ainda, talvez um pouco seja uma forma nostálgica de dizer, era, no fundo, o lagar da Madeira. O Estreito de agora e da minha infância, julgo que não tem comparação possível. Aliás, aquilo que aconteceu com o 25 de Abril e depois, portanto, a autonomia e os dinheiros que vieram da CIE modificaram radicalmente aquilo que é o Estreito. Atualmente, a freguesia dispõe de diversos estabelecimentos de ensino, desde o pré-escolar até o ensino secundário. Pedro Freitas recorda a sua juventude quando prosseguir estudos implicava necessariamente a deslocação até à capital. O ensino, eu lembro-me quando fui para o liceu, portanto, na altura nós fazíamos a quarta classe, depois teríamos de fazer exame de admissão ao liceu e à escola industrial, e depois fazíamos opções ou pela escola ou pelo liceu. Portanto, era das poucas pessoas ou das poucos jovens que na altura estudávamos. Portanto, os únicos locais onde se podia continuar os estudos para além da quarta classe, hoje do quarto ano, era o liceu, a escola industrial. Eventualmente existiam alguns colégios, existiam colégios salesianos, para onde eu depois acabei por ir para o primeiro ano, para o liceu, mas depois chegar à cidade era complicado. A cidade oferecia uma série de coisas que o Estreito não oferecia. E esse primeiro ano perdi o primeiro ano, e então fui castigado e fui para os salesianos, na altura, em regime de internamento. Haviam diversões, na altura eram os divertimentos próprios da época, era o peão, era a bilhardeira, que era o jogo do pau, que é aquele que se diz. Depois, de vez em quando, conseguíamos umas caixas de esferas dos carros e fazíamos também os nossos carros. Eram os carros de arame. Portanto, não havia, naturalmente, que nessa altura eu julgo que a televisão só surge nos anos 60, talvez, ou à volta, na década de 50, 60, no início de 60, e a televisão de Canárias. Portanto,
e também não havia televisões no Estreito. Eu lembro que habitualmente íamos, espreitávamos, havia uma senhora, era o antigo edifício que fica aqui nestas proximidades, que foi destruído, e então tinha televisão, e nós abríamos a porta, ela abria a porta, nós ficávamos na porta a ver assim aquelas imagens, muitas vezes com arroz, parecia mais arroz do que imagem. Portanto, uma época em que já mais ligada às associações católicas, à JAC, portanto, Juventude Agrária Católica, sobretudo nos anos 60, em que surge o teatro. Depois o Estreito chega também a ter uma casa de cinemas, portanto, houve cinema ao ar livre, portanto, havia alguém que vinha aqui passar filmes ao ar livre, chegou a ter mesmo montado uma sala de espetáculos. Depois a Juventude Agrária Católica, as associações católicas faziam teatro, portanto havia teatro. Isso muitas vezes tinha também um pouco a ver com o padre ou o cura, na altura o Estreito sempre habitualmente tinha dois padres, tinha o vigário e o cura, habitualmente era mais o cura que se dedicava às áreas da juventude, dependendo da dinâmica do padre, assim a dinâmica da freguesia, o que foi sempre caracterizou, desde que nas freguesias, nas paróquias houvesse um padre dinâmico, a freguesia avançava. Um motivo que contribuiu para o desenvolvimento económico da localidade nas últimas décadas foi o aparecimento de uma grande quantidade de espaços de restauração. As Vides foi o primeiro restaurante espetado na Madeira, desde 1950. É conhecido as Vides devido ao braseiro, inicialmente, que era feito com vides. Aqui no Estreito, como se sabe, temos muitas uvas e as vides eram limpas ao fim e ao cabo das fazendas, e então traziam para o restaurante. O que é que acontece? O cliente próprio é que deu o nome das vides. Porque, como o braseiro não tinha nome, restaurante, 1950, como sabem, muitos anos, não tinha nome, então os clientes do Funchal vinham cá e diziam, bem, vamos às Vides. E aí o nome surgiu devido aos clientes. Juntou-se o útil ao agradável. Portanto, a partir daí, penso que foi registado aí uns 10 anos ou 15 anos depois, o nome mesmo Vides, mas até aí era só vamos às Vides. O segredo é manter o restaurante na mesma família. Portanto, tem a união. Eu acho que isso faz a diferença. Continua sempre, agora foi o meu sogro que fundou as Vides, agora está com os filhos, agora futuramente não sei se serão os netos, mas talvez, quem sabe. Mas neste momento sim, penso que é o segredo, basicamente é esse. Mantém a qualidade. E os temperos, portanto, vem já de uma geração, da segunda geração, mas já aprendi com a primeira. A ligação da freguesia a este prato levou à fundação, a 30 de abril de 2000, da Academia Madeirense das Carnes, que entretanto transformou-se na Confraria Enogastronómica da Madeira. Começou com uma reunião de pessoas que gostavam de consumir carne, em especial a carne de vaca, e quando se viram privados perante uma ameaça da doença das vacas loucas e tudo aquilo que começou a sair em prol do que era consumir a carne de vaca, portanto nós não aceitamos de facto esse tipo de proibição que foi feita a nível nacional, e unimos aí um grupo de amantes da gastronomia ligada às carnes, e a partir daí, portanto, aguentamos a fazer alguns encontros gastronómicos com base nas carnes, e passado algum tempo vimos que depois de passar essa fase que não havia razão para continuarmos, portanto, com uma associação dedicada somente às carnes, portanto, que era de facto um vazio que havia na Madeira relativamente à questão da defesa de todo um património gastronómico e cultural, e então avançamos para a criação da Confraria Gastronómica da Madeira.
portanto, mais abrangente, não ficando só para as cartas, mas também pelo peixe, pela doçaria, pelo nosso pão, enfim, tudo aquilo que era tradição da Madeira. A par da restauração, o pequeno comércio e alguns serviços também geram movimento no centro da freguesia, que foi crescendo a partir da segunda metade do século passado. Isto iniciou com a atividade do meu pai em marceneiro, portanto, com a pequena marcenaria que ele tinha, de tudo móveis feitos à mão, no qual ele foi tentando crescer pouco a pouco. Começou depois a ter umas pequenas máquinas e umas pequenas coisas que tinha numa loja arrendada pequena. Depois foi crescendo e passou para também ter carpintaria. Depois da carpintaria, na mesma loja, começou a pôr alguns artigos de materiais de construção. Anos depois, implantou também alguns pequenos eletrodomésticos, todo no mesmo local. O grande motor de arranque para a freguesia foi a escola secundária. Foi mais ou menos em 1980, cria-se a primeira escola secundária de Reis no nosso concelho. Foi em Câmara de Lobo, foi no Estreito. Portanto, tínhamos as pressas, a Casa Ardida, o salão, tudo isso fechou e passou a ser só a única escola que existia. No concelho secundário era o Estreito, na qual também eu andei. Aí notamos um pequeno comércio começar a desenvolver à volta. Que isto era um bocadinho isolado, pouca gente tinha. Devido à escola e a sua dimensão, fui trazendo, e como era do concelho todo, fui crescendo muito à volta do Estreito. E eu acho que a partir daí começa a aparecer as necessidades de ter os negócios à volta. Desde papelaria, desde bares, desde restauração. Começa toda uma cerca de procura. E aí as pessoas foram se adaptando. O crescimento populacional levou ao aparecimento de novas coletividades que contribuem para o desenvolvimento social e cultural da freguesia, como nos conta Sónia Silva, presidente do Grupo Desportivo do Estreito, que existe desde 1980. Tem um papel extremamente importante, porque somos o único clube aqui no Estreito desportivo. O único, durante muitos anos, a escola, entretanto, a Escola do Estreito, também tem agora um novo clube, mas temos um papel extremamente importante porque conseguimos proporcionar às crianças atividade física e oportunidades que elas de outra forma nunca conseguiriam ter. Posso, por exemplo, referir que é com muito orgulho que temos um ex-atleta nosso que cresceu connosco, que está neste momento, foi convidado e está, por exemplo, nos Estados Unidos, na universidade, com tudo pago, com bolsa a 100%. Temos outro atleta do atletismo que, entretanto, já recebeu mais uma proposta também para ir para os Estados Unidos. Fora os nossos atletas que, ao crescerem, podem viajar, podem conhecer outras realidades e podem, por exemplo, como também temos atletas no Benfica, no Sporting, nossos ex-atletas que agora estão em outros clubes com mais condições, mas pronto, acho que é uma oportunidade. O nosso clube tem proporcionado oportunidades que de outra forma as crianças não teriam. Nós aqui no Estreito, no centro do Estreito, temos duas escolas, uma primária e uma escola secundária, que tem 3 campos exteriores, uma na primária, 2 na secundária e mais um espaço que foi remodelado, era a antiga piscina. Nós usamos todos estes espaços e a certa altura, por exemplo, numa mesma tarde, que tem que ser a partir das 6h30, encontramos o futebol a treinar na escola primária, o voleibol a treinar e o ténis de mesa na escola secundária, fora os treinos que fazemos na pista do Carmo, no pavilhão da Torre e na Ribeira Brava. Andamos distribuídos por estes espaços, mas é uma luta e é difícil, mas lá vamos conseguindo. Eu acho que o pavilhão que a população, as escolas e os clubes locais tanto aspiram, finalmente, agora a primeira fase já está em andamento. Depois desta primeira fase, claro, a segunda fase, vamos melhorar muito as nossas... proporcionar melhores condições de treino, no fundo, aos nossos jovens. E também a população, acho que vai usufruir daquele espaço, vai ser bom para todos, mas eu vejo um futuro promissor. A construção de modernas infraestruturas para serviço da população continua a contribuir para a fixação de novos habitantes e empresas. Sara Freitas recorda-se um tempo em que as alternativas eram menores. Passear o Estreito, assim gastava meia hora a andar, passear à igreja.
Era, pronto, mas olha, quando chegou à idade de 13, 14 anos, tinha-se uma vida... O pai trabalhava, tinha bananeiras, tinha vinha, depois tinha cana de açúcar, o pior era para as pessoas que trabalhavam. E a gente era pequeninhas, com 8 ou 7 anos, também saía para a fazenda a regar e a cartar. Era pronto, era o que era preciso, buscar as coisas da fazenda, que devia ser a da fazenda. As acessibilidades também potenciaram o aparecimento de novas atividades económicas. As pessoas hoje fixam-se e gostam de ver no estreito, até porque tem boas acessibilidades. E uma dessas grandes acessibilidades que veio dar a implementar que as pessoas, nas opções das pessoas, certamente que vai ter efeitos futuros, é a construção da via rápida entre o Estreito e entre a Câmara de Lobos e o Jardim da Serra. As folhagens dos vinhedos, que vão alternando sua cor entre o roxo e o verde, consoante a época do ano, mostram o quão importante é a produção vitícola para a freguesia, que é responsável pela maioria das uvas usadas na produção de vinho madeira. Eu sou produtor de uva desde o ano 2000, mas sempre trabalhei com a vinha, primeiro com os avós, depois com os pais, e sempre tive o gosto de trabalhar na terra. Eu produzo tinta negra, sempre à volta das 30 toneladas. Devido à altitude, portanto, isto adapta-se bem a esta casta aqui à zona do Estreito. Todos os anos, no final do verão, realiza-se aqui o mais importante evento cultural e promocional da freguesia, a Festa das Vindimas. A fama e o reconhecimento do vinho madeira em todo o mundo tornaram o Estreito num sítio bastante procurado pelos seus apreciadores e, de uma forma geral, pelos turistas que visitam a ilha. O turista tem muita curiosidade em saber como é que se produz, em saber, em ter informação sobre a origem do vinho. E eu tenho um sobrinho que vem regularmente com turistas fazer visitas ao terreno. Assim, eles ficam espantados com esta inclinação e da maneira que a gente trabalha, por ser tudo manual e para a gente plantar nestas pequenas parcelas. A vinha e o vinho continuam a ser uma das principais imagens de marca da localidade. A maravilhosa paisagem das latadas e socalcos, bem como a proximidade aos centros urbanos e as condições e serviços existentes, fazem deste sítio a escolha de muitos para viver. O Estreito é maravilhoso para viver. É assim, eu já vi em vários lugares, na Itália, na Inglaterra e na Suíça, vi em várias zonas, que aquilo, portanto, faz uma pequena diferença entre conforme a língua, muda-se de zona, e eu dei-me bem em todo o lugar onde vi, mas eu sempre quis viver na Madeira e no Estreito de Câmara de Lobos. Eu não troco o Estreito por outra zona. Não troco, a gente tem tudo. Tem farmácias, tem supermercado, temos tudo cá. Centro de saúde, a gente fica próximo de tudo. Daqui ao Funchal é 10 minutos, daqui à Câmara de Lobos à cidade é 5 minutos. A gente tem cá tudo tem, desde gastronomia, restauração, desde hotelaria, temos tudo cá no Estreito. Realmente vive-se muito bem. Estamos longe do Funchal, mas próximo também.